Conversas em Lata, um programa de Bruno Carnido. Olá a todos, bem-vindos a mais um Conversas em Lata. A minha convidada de hoje é a Cláudia Jerónimo. Olá, Cláudia. Olá. Obrigado por teres vindo ao Conversas. Obrigada eu pelo convite. E se calhar para começarmos já com a conversa, queria que me dissesses quem é que era a Cláudia, porque eu também não conheço muito. Portanto, a Cláudia Jerónimo é uma pessoa de 42 anos, gosta muito de sair da caixa, neste caso da lata. Sou natural de Leiria, estudei cá em Leiria, depois fiz cá a minha licenciatura na área do ensino, porque sou professora do primeiro ciclo, do segundo na variante de educação musical, e depois, mais tarde, fui fazer a pós-graduação e curso de especialização no ISLA em Lisboa, que durou 3 anos, portanto são 7 anos fora as formações em diversas áreas, todas elas em áreas artísticas, mais direcionadas musicoterapia ou às artes em função do desenvolvimento e bem-estar do ser humano, mais focado inicialmente nas crianças e agora nos idosos. E sempre seguiste essa linha de formação, não? Não, tive aquele primeiro percurso daquela chatice dos concursos, vou parar onde, não vou, etc. Aquele stress. Bem, só o concorrer já era uma canseira. Quanto mais saber para onde é que se ia parar, bom, andei nisso há algum tempo e fartei-me de fazer por dia 100 km para dar aulas e perceber que de facto o currículo a nível artístico, nomeadamente musical, está completamente de pernas para o ar, ou nem está de pernas para o ar, ou seja, é negligente, porque faz com que até muitos alunos que eu já tive, ou que, enfim, que passam por vários professores, percam o gosto pela música e pelas artes, pela forma como está a nível forma como ensinam. Exatamente, ou seja, todo o currículo educacional no que diz respeito às artes está bastante desfasado, digamos, daquilo que são os países que eu considero países ricos. Para mim os países ricos não são os do petróleo, também, mas são os que têm uma boa educação, que é o alicerce de qualquer sociedade. Claro. É a educação, também a justiça e a saúde, mas se não houver o alicerce educação, nem a justiça nem a saúde vingam, portanto. Mas sentes muito isso nos alunos? Que sinto. O programa não está direcionado para... Não, minimamente para as artes e para a expressão, minimamente. E a Cláudia Jerónimo, de facto, também tem aqui um lado muito inconformado enquanto pessoa, porque choca-me imenso perceber que a arte é elitista, quando a arte quando a criança, quando nasce, a arte já devia nascer com ela e já devia fazer parte de todo o seu percurso caseiro, enquanto dinâmica familiar, mais tarde enquanto creche, jardim de infância, etc. Até porque o que é que nos traz a parte artística, não digo só musical, digo artística em geral, faz com que nós consigamos de alguma forma comunicar de uma forma alternativa que não a palavra, a verbalização. Porque quando nós estamos a verbalizar, estamos a racionalizar, logo fugimos daquilo que é a essência. Mas se estivermos a pintar, ou a fazer uma música, ou a criar uma poesia, isso às vezes estamos a exprimir coisas que não conseguimos exprimir através da palavra. E a palavra tem outra coisa, que consegue enganar muita gente, mas pior do que enganar muita gente é enganar a si próprio, não é? Este programa tem um alto patrocínio de Alecrim aos Molhos. Receitas saudáveis e vegetarianas assim só podem ser alecrim. Pronto, isto para falar um bocadinho do meu percurso e para não me perder, que eu falo... Estás à vontade. Pronto, a conversa flui e eu nunca mais me calo, que é uma das minhas outras características, é falar muito. Mas também porque sou apaixonada pelo que faço e acho que quando as pessoas gostam muito daquilo que fazem, gostam de falar do que fazem. Claro. Portanto, fiz esse percurso, digamos, clássico de um professor normal. Entretanto, percebi que não era para mim aquilo. Não era ter criancinhas, pôr-lhes uma flauta, agora tapas aí os buraquinhos e tocas. Portanto, nem é para eles, nem é para o professor. Porque todo o contacto com qualquer tipo de arte, seja ela pintura, teatro, música, dança, tem que ser um contacto primeiro, antes da técnica, vivencial, emocional e afetivo.
Primeiro, essas são... ou seja, é como preparar o terreno antes de plantar o que quer que seja, o terreno tem que ter uma certa preparação. E assim considero que seja com as artes em geral. Ou seja, a pessoa tem que ter tido um contacto para depois poder receber essa semente e para que isso possa crescer ou não, possa crescer de forma a que se torne um alicerce para a vida toda, por exemplo, alguém que fique músico ou que seja ligado às artes plásticas ou fotógrafo ou cineasta, enfim, ou apenas como paralelo à sua profissão. E tiveste quantos anos no ensino clássico? Há poucos anos, tive 3, 4. Fartaste rápido? Completamente. Até porque eu não tinha vida, entretanto nasceu uma filha e eu não tinha vida para estar como um bebê, não ia abdicar da qualidade de vida enquanto mãe devido a uma profissão que ainda por cima não estava de facto apaixonada, não é? Isto depois até acaba por ser um bocado... há aqui uma antítese quase no que diz respeito à educação no nosso país, porque educação é nós darmos as sementes para sermos bons seres humanos, isso. E para isso acontecer aparece aqui a parte da família, a importância da família, não é? Nós queremos as famílias nas escolas, cada vez mais. Agora já estamos num patamar em que já as famílias invadem a escola. Antigamente não se ligava a nada, o miúdo entrava para a escola e os pais ficavam de fora. Agora já há quase que uma invasão, ou seja, passámos de um extremo ao outro, mas geralmente é assim. Pronto. Isto para dizer o quê? Que me perdi um bocadinho no raciocínio. Para dizer que como é que um professor pode ser bom professor tendo que pagar 2 rendas de casa, que é que tem na sua cidade natal, e vai ter que pagar, geralmente nem é uma casa, é um quartito. Geralmente nem leva a família tem que ficar. Como é que alguém consegue ser um bom professor, um bom agente de educação, se põe em causa a sua própria família, que no fundo são os alicerces do ser humano? Sim, não é? sim. É o afeto, a emoção e depois vem o resto. Como é que alguém consegue ser realizado e estar satisfeito ao ponto de fazer bem feito o que tem que fazer? Portanto, isto é completamente disparatado. Portanto, tive muito pouco tempo no ensino clássico. Tive a sorte de tropeçar na musicoterapia. Tropeçar, entre aspas, também fui sempre interessada e sempre achei que isto tinha que ser mais do que aquilo que se me estava a apresentar aos olhos. E assim foi, fiz várias formações na área da musicoterapia, da dançoterapia, enfim, teatro fiz no liceu e fiquei sempre apaixonada. Neste momento pertenço também a uma companhia de teatro. Pronto, e assim foi, e comecei a criar projetos direcionados à infância, porque sabia que havia esta gafe nas escolas de terem esta parte artística, porque sendo as educadoras de infância, tendo disciplinas nas escolas superiores onde se formam de música, expressão corporal, dramática, etc., depois nós sabemos que efetivamente na prática nas escolas aquilo não passa muito desenho a nível mas de expressão. sentes que as famílias sentem falta dessa parte? Como nós não conhecíamos, não sentimos falta. Esse é o grande problema. Só se sente falta de alguma coisa quando já se teve essa coisa. Isso de facto é que é aqui a pedra basilar e que eu tento levar há mais de 15 anos, se calhar quase a chegar aos 20, que eu desenvolvo projetos. Por exemplo, os projetos que eu desenvolvo já estão em escola, já estão tão enraizados que eu estou há 15 anos em escola. Estou, por exemplo, no Jardim de Infância dos Capuz há 15 anos. Isto é engraçado porque a idade foi sempre vindo. Eu comecei com os mais crescidos, depois comecei a ensinar música naquele registro mais, não é ATL, porque na altura ainda não existia, mas mais num registro extracurricular, até criar projetos mesmo direcionados a creche e jardim de infância. Pronto, desde bebês até os 5 anos. Porque de facto é a idade que me apaixona, porque desde que nós nascemos até aos 5 anos, o nosso expoente máximo de aprendizagem é aí que acontece. A linha está sempre a crescer. A partir dos 5 anos começa isto a nível musical. Pronto, e eu agora também estou a falar um bocado baseada em pedagogos, em
que eu leio e que aprendi para trabalhar e para desenvolver estes projetos, não é? Pronto, ou seja, isto para dizer que, quando eu digo eu não sei bem o que é que sou, eu sou professora de música, sim, sou professora de música, mas de facto não se ensina a um bebê música sem utilizar o teatro, a dança, a poesia, os fantoches e imensos objetos mediadores. E os planos dão muito trabalho a fazer, dão muito mais trabalho a fazer do que no ensino oficial. Eu demoro 2 a 3 horas a fazer um plano para as crianças, portanto, e esse plano pode ter origem num objeto que eu vá na rua, tropeço numa pedra, olho para a pedra, acho a pedra interessante. Isto pode dar uma ótima... E tentas criar sempre conteúdos diferentes. Sim, e não... sim, porque seja... no ensino clássico há muito aquela repetição que é... imagina que dás aulas sempre a alunos do mesmo ano. Sim. Acaba-se o ano, começa o ano e tu... vir ao disco e toca o mesmo, basicamente. Não há uma melhoração dos conteúdos. Tens que ir ali um bocadinho não, tens que levar o currículo que eles te indicam até o final, não é? Ainda que possas ser uma pessoa interessante e fazeres as crianças apaixonarem-se. Atenção, isto não quer dizer que da forma como o currículo está não haja professores a fazer as crianças apaixonarem-se. Eu acho que é difícil um professor apaixonar-se nos termos em que as coisas estão atualmente. Foi o que me aconteceu a mim e segundo aquilo que eu vou falando com os meus colegas, também é o que acontece. Até porque eles agora, os meus colegas de licenciatura, os que ainda estão no ensino oficial, neste momento, volta e meia estão em agrupamentos e têm que ir para dar aulas a jardim de infância. E às vezes telefonam-me, o que é que eu dou a uma criança de 3 anos, a uma criança de 4, não é? Porque é como tu dizes, é a história da música, um bocadinho, são os grandes compositores, é a escala, é o modo maior, o modo menor, os intervalos, pronto, explicas isso teoricamente. Agora, estar a receber isso sem nunca ter vivenciado afetivo e emocionalmente, isso é muito difícil e chato, e eu sei que eu... Mas tu nessa faixa etária que tu agora abranges mais, desde os bebés até aos 5 anos, tu acaba por ser um ensino mais de experiências e não propriamente de ensinar coisas concretas. Como é que tu fazes isso? Pronto, estou a perceber o que estás a dizer, sim. Há sempre um ensinamento, não é um ensinamento direto, ou seja, eu não quero que, e é o que eu explico sempre aos pais, no início do ano letivo, nas reuniões, os vossos filhos vão ter música, não é para saírem daqui artistas, nem pensar nisso, é para poderem provar o belo e o estético para serem seres humanos mais felizes, para preparar terreno para daqui a algum tempo eles, se quiserem, possam seguir esse caminho ou não. Mas de certeza absoluta, se sentarem a ver um espetáculo, vão ser bons espectadores, porque ninguém acredita, e às vezes os pais vão assistir a aulas abertas que eu faço questão de fazer aulas abertas. Eu detesto aquelas festinhas de final do ano, Natal, vêm os meninos, não é? Os meninos sofrem imenso, ninguém imagina, mas para preparar uma festa de Natal num jardim de infância, os miúdos repetem 15, estão todos os dias a repetir aquilo. Agora, se calhar, espero que não haja muita gente a ouvir-me, mas parecem os macaquinhos amestrados, não é? Portanto, a cançãozinha tem que sair assim, os gestos, eu detesto isso e digo logo nas escolas onde estou, eu não ponho crianças antes dos 5 anos em palco, ponto final do parágrafo. Não é sensato. Ou seja, as festas das escolas são para as crianças usufruírem com os pais um momento e uma partilha. Portanto, uma criança de 2 anos ou 1 ano não percebe porque é que está no palco e o pai está cá em baixo a assistir. Quer dizer, é muito bonito para tirarmos fotografiazinhas e bater palminhas, mas isso não existe. Então, a melhor forma, e é sempre que eu digo aos pais, a melhor forma de conhecer o trabalho numa área destas, que às vezes os pais não sabem, o que é que se ensina a um bebê? Mas o que é que o bebê aprende? O bebê aprende tudo. O bebê é o ser mais inteligente que existe ao cimo da Terra. Tem um cérebro, uma elasticidade, e as sinapses que ele faz por segundo põem-nos a um canto a todos com esta idade. Completamente. Portanto, o bebê aprende muito. E o que é que eu faço com o bebê? Ainda que o alicerce seja a música, e sempre a música, eu tento que o repertório seja o mais diversificado possível. Desde o tribal ao erudito, passando pelo pop, enfim... tento levar
todo o repertório, tirando a música pimba, claro, não vou falar nisso, não desfazendo, bom, esse pessoal Sim. não desfazendo disso. Não. Mas tentas não balizar à partida ali Não, até porque os o gostos. pior repertório que existe para a criança neste momento, neste país, é mesmo direcionado à infância, que são aqueles da carochinha, porque é tudo música muito sintetizada, muito pouco acústica, muito... E portanto é péssima, aquelas músicas da carochinha, o Avô Cantigas, não desfazendo o Avô Cantigas, que tenho um grande respeito por ele também, mas enfim, há coisas muito más, tudo o que é para a criança, geralmente são coisas muito más. Tu achas que as músicas que são apresentadas nestes canais de televisão infantis não são apropriadas então para as crianças? A maioria das vezes eu tento filtrar isso lá em casa, não é? Pronto, os pandas e isso tudo, quanto muito o Baby First que vai ter um canal Baby First, depois noutras redes de comunicação tem outros nomes, mas que são mesmo para bebês, ainda vão tendo umas músicas mais zenes, mais eruditas, Mozart, Bach, enfim, por aí. Agora, pandas e o... Bom, enfim, eu que eu vejo pouco, nem sei bem os nomes e tento que esses canais não estejam muito, até porque já acentuam muito no que diz respeito à publicidade, aos bonecos, pronto, eu com uma filha de 4, tenho uma filha de 15 e outra de 4, a de 15 não liga, mas a de 4 já viu a boneca Elsa, não sei das quantas, Frozen, qualquer coisa, e já quer, né? E nós já lhe explicámos o que é este fenómeno da publicidade, mas ela não deixa de querer à mesma. Acaba por se agarrar. Exatamente, e então eu tento que não haja esse tipo de canais lá em casa, ainda que ela própria vá descobrindo, porque eles são mais espertos do que nós. Ela descobre aplicações no telemóvel que eu não consigo descobrir. E ela mas tu, como professora de música para bebés, digamos assim, recomendarias às famílias a que não deixassem os filhos ver esse tipo de canais? Tudo que é. Podem ver esses canais, tudo bem, é o que eu digo. A criança deve ter acesso a todo o repertório musical. Não deve ser só aquele. Não deve ser só o meu chapéu tem 3 bicos, nem deve ser só. E atenção que agora estou a falar de músicas que eu até acho que, conforme se forem sintetizadas, não, mas se forem acompanhadas com uma guitarra, com uma flauta, etc., são ótimas músicas. O meu chapéu tem 3 bicos, a Marianita dos Olhos Verdes, por aí diante, o balão do João. É repertório que é aquele repertório mais clássico, não é? Desde sempre. Só que foi extremamente. O som que acompanha essa letra foi sendo muito artificial, tornando-se muito sintetizado. E é isso que eu não gosto. É esse registro eletrónico, digamos, das músicas, porque às crianças e aos bebês o que deve ser o mais importante e o instrumento mais importante de todos, primeiro é a voz, que é aquilo que o bebê ouve intrauterinamente, são as vozes e todos os sons. A partir do 5º mês de gestação, o primeiro sentido a estar completamente completo na barriguinha da mamã é a audição. Portanto, a partir do 5º mês de gestação, o bebê ouve tudo, principalmente a voz da mãe. Ainda cá há pessoas a dizer, do pai também. Sim, do pai também, mas eu acredito que seja mais da mãe. A mãe acaba por estar dentro dela. Exatamente. Mas o bebê ouve tudo. Portanto, toda a experiência que aquela mãe tiver a nível musical, isso tudo vai passar para o bebê. Agora, isto falando de repertório, se a mãe se sentir bem a ouvir Apito ao Comboio, o bebê vai se sentir bem porque ela está feliz e vai passar essas emoções para o seu bebê. Óbvio, ou seja, nós não temos que ser todos iguais. Isto, e é o que eu ando a lutar há muito tempo contra o sistema educativo, é que isto é tudo uma fornada, que isto parece as latas, não é? As tuas latas. As latas da tua, não é? São os enlatados, zumba tem que ser tudo igual. Não, isto cada um é como cada qual e vai buscar o prazer onde quiser e se sentir bem. Agora é óbvio que nós somos fruto daquilo do meio onde nascemos e onde crescemos, não é? Se temos pais com uma determinada queda para aquilo, se calhar a criança vai ser mais sensível àquela área. Agora, o que eu digo é que os pais têm que estar abertos para outras coisas e perceber que não tem que ser só aquilo. Mas isto os pais sozinhos não conseguem, para isso é que se chama uma coisa que é o sistema educativo, não é? Que vai, e é ele que vai, no fundo, formar pessoas.
Formar pessoas, e o formar pessoas, crianças, bebês, implica a própria família. Às vezes uma família, quando vai assistir uma aula minha, uma aula aberta, fica muito admirado. Ai, mas como é que os bebês conseguem estar 30 minutos quietinhos? Porque as pessoas pensam que os bebês estão sempre a gatinhar, ou a brincar, ou a mexer, se não estiverem a dormir ou a comer. Mas ou com o telemóvel hoje em dia. Pronto, já não digo que o bebê é pequeno. Mas entretém, não sabem o que estão a fazer e estão... Mas fazem, exatamente. Mas não imaginam o seu bebê enquanto ser espectador. Não imaginam um bebê assim, a usufruir qualquer coisa, a ser um verdadeiro espectador. Porque quando eu vejo, onde é que eu vejo que o meu plano de aula está muito bem feito? É quando eu consigo pôr uma sala de 15 bebês assim durante 30 minutos. Parados, a ouvir. Podem movimentar-se, mas estão atentos, estão focados. Somos uma bolha. Aí eu percebo, se este plano resultou aqui, resulta em qualquer idade. Porque este é o meu público de experiência. Não é? Mas é o que eu te digo, cada plano de aula eu demoro, aquilo tem que ser ao minuto, as minhas aulas têm que ser cronometradas quase ao minuto, porque o bebê não está para esperar nem para fazer fretes. Facilmente distrai-se. Se a coisa não está a funcionar, o bebê sai, acabou o ponto final. Nós estamos a apanhar uma seca no concerto, mas conseguimos estar. O bebê não, o bebê, se não lhe interessa, vai-se embora, ponto final, parágrafo. E, portanto, para ter um bebê de 30 minutos atento àquilo que tu estás a fazer, tem que haver, de facto, uma estrutura muito bem planeada em casa, montagens que eu faço, vá lá, desde o tribal, desde o clássico, até pode ser o pop, o rock, ou seja, eu faço essas montagens que demoram às vezes 3 horas a fazer, no Movie Maker, a fazer montagens, colagens de música, porque também não posso desrespeitar uma composição musical, para colar uma à outra e para aquilo ser fluido, eu tenho que estar ali muito tempo para não cortar compassos a meio, etc, etc. Pronto. E no fundo, o que é que eu sou, o que é que eu faço concretamente? Sim, chamam-me professora de música, eu às vezes penso, eu não sou bem professora de música, porque eu faço nas minhas aulas, danço muito, faço muito teatro, expressão corporal, utilizo a palavra, eu acho que a palavra é muito importante. Agora, a poesia cantada pode ser maravilhosa para um bebê, ainda que ele não perceba o significado daquela palavra, o facto de a ouvir, porque a palavra tem muito peso, o facto de a ouvir pode ser uma mais-valia para os elementos musicais se acentuarem. E outra coisa que me chateia, e isto é que é a pedra basilar que eu gostava de deixar esta mensagem, é as artes serem elitistas. É uma pessoa, para frequentar uma família que queira pôr o seu bebê na música, já por si é uma família sensível às artes. Portanto, pagar 50 ou 60 euros para ter uma hora de música por semana, para essa família bate tudo certo, não é? Agora, o mais importante, na minha opinião, é sensibilizar as famílias que não estão sensibilizadas para a importância da arte e fazê-lo de uma forma acessível. Este é o meu futuro projeto. O meu futuro projeto da associação para a qual eu trabalho vai ser mesmo, só a única coisa que eu peço à Câmara é um espaço. Eu vou pedir um espaço e vou fazer dinâmicas expressivas e artísticas, que vão da música, teatro, dança, etc. Vou pedindo colaboração a pessoas que estejam em diversas áreas artísticas, e Leiria tem muitos artistas, desde a música, enfim, às partes gráficas, vou convidando diversas pessoas e vou criar dinâmicas, aliás, para famílias desfavorecidas, para crianças desfavorecidas, porque para eles é que é importante as artes, para verem o mundo de uma outra forma, que não seja tão negra e cinzenta e afinal há aqui uma escapatória. Não é? Eu não consigo falar, eu não sei falar bem, porque os meus pais também não sabem falar bem, mas consigo, através de uma música, mexer o meu corpo, ou pintar uma parede inteira e sentir-me bem com isso, e dizer qualquer coisa com isso. E quem está atrás perceber isso, e conseguir dinamizar aquela família de forma a que ela seja mais feliz. Por isso, simplesmente isto. Não é que ela aprenda mais ou deixe de aprender, é que perceba que há outras formas de estar na vida, alternativas. Tu, a par dos projetos e das aulas que dás aos bebés e aos mais novos, tu recentemente começaste com projetos do mesmo género, mas para os mais idosos. Exato. Portanto, eu desenvolvi um projeto quando terminei uma especialização que fiz em terapias expressivas
que é direcionado para... Portanto, uma coisa é a educação expressiva, eu aqui esqueci-me de falar um bocadinho nisto, depois da minha experiência enquanto professora, enquanto aluna de uma escola superior de educação. Depois descobri então este curso de pós-graduação em educação expressiva, que é a articulação e a integração das artes e outros mediadores expressivos no contexto comunitário e educacional, e depois segui mais 2 anos fazendo uma especialização num curso que se denomina Terapias Expressivas. E aí já são as artes diversas, música, teatro, dança e outras alternativas, em função do desenvolvimento e bem-estar da pessoa, mas com um objetivo mais terapêutico. Por exemplo, crianças autistas, idosos, toxicodependentes, crianças, miúdas e miúdos que estão em orfanatos, por aí adiante. Portanto, depois desse curso de especialização, eu optei por eu tinha que escolher uma população-alvo para ser avaliada em estágio, e eu optei pelos idosos. Eu pensei, eu quero, portanto, já tinha trabalhado com crianças autistas, já tinha escrito convite dos meus professores do ISLA, já tinha escrito o artigo Crianças Autistas, que é um livro que se chama Saúde em Expressão, e queria uma coisa diferente. Pensei, olha, vou para o oposto, vou para os idosos. No fundo, depois até, enfim, não sendo muito diferente, é de facto diferente. Isto não é nada pior do que entrar num lar e ver uma animadora sociocultural a fazer joguinhos de criança para idosos. Eu fico completamente perdida e acho que é, enfim, nós andamos a vida toda a estudar e a crescer e a trabalhar para sermos alguém que, no fundo, é uma entidade, uma identidade. E depois acabamos os nossos dias sem qualquer identidade, a dividir um quarto com alguém que nós não conhecemos, sem as nossas coisas, sem os nossos objetos pessoais, com a família a visitar-nos pouco. E, portanto, decidi então, olha, idosos. Eu vou trabalhar os idosos. Vou trabalhar a criatividade através das memórias dos idosos, porque isso vai fazer com que eles, a nível mental, se ativem, se vão lembrar de coisas que já não se lembravam, até porque vai ser num sítio diferente, lá está, ou seja, aqui o grande objetivo era a mobilidade, era tirá-los da instituição. Neste caso, quem acolheu foi o Museu de Imagem e Movimento, o MIMO, e então todas as semanas o grupo vinha para o MIMO e eu dinamizava várias sessões que tinham desde a fotografia, a música, a expressão corporal, enfim, eu acredito que a arte está ao serviço do ser humano neste aspecto de nós podermos exprimir coisas que não conseguimos fazer de outra forma. Eles contaram histórias hilariantes, desde a Dona Júlia, que já partiu, porque depois também temos eu também queria lidar depois com esta situação da morte, que é estares a trabalhar com um grupo a partir dos 90 anos e de repente alguém sai desse grupo porque, enfim, tem idade para partir. Não é? E esta coisa da morte também é algo que eu quero trabalhar e gosto de trabalhar e devia ser melhor trabalhada nas escolas desde criança, porque a morte faz parte da vida e, portanto, e tem muito que se lhe diga também. E então a Dona Júlia já não está, mas, por exemplo, a forma como ela me explicou e quase que chorou quando contou o episódio de uma boneca de papel que ela tinha, porque na altura as bonecas eram feitas de papel. E ela tinha 5 anos e a boneca de papel era tão importante para ela, mas chegou uma altura que a boneca estava muito suja e ela teve que a lavar e ficou sem a boneca. Isto para ela significou ficar sem um filho. E, portanto, a carga emocional que ela teve ao contar isto foi de uma libertação espiritual inacreditável. E eu penso, bem, é isto que está a acontecer aqui é o resgate da identidade destas pessoas. São coisas que fizeram parte da vida da pessoa e que se vão, no fundo, apagando com a rotina de uma instituição. Eu não estou a dizer mal das instituições, mas nós sabemos que a maior parte das instituições não fazem este tipo de dinâmicas. E era muito importante nós termos mecenas, pessoas, empresas, já que a Câmara está atesa para falar diretamente, não é? Enfim. Se bem que gasta dinheiro a cortar árvores e a jardinar constantemente, não percebo porquê, mas enfim, esse dinheiro bem podia ir para estas situações, não é? Da pessoa, do ser humano. Enfim, resumindo e concluindo, a arte e o ser humano, no fundo, é aqui que se engloba a Cláudia Jerónimo. Pronto, acho que ficámos a conhecer já alguma coisa sobre ti. Eu pelo menos gostei da conversa, espero que lá em casa também tenham gostado. Espero que sim. Estamos a chegar ao fim.
E há sempre aquela pergunta da praxe, não sei se sabes qual é. Não. Não sabes? Vais saber agora. Que é, se fosses uma conserva em lata, que conserva é que serias? Uma sardinha. É uma sardinha com picante, sem picante. Com muito picante. Pronto. Ficamos por aqui então. Espero que tenhas gostado da conversa. Gostei, obrigada, Bruno, pelo convite Nada. e por este teu projeto que faz com que nós fiquemos mais próximos uns dos outros e nos fiquemos a conhecer melhor. Esperamos que tenham gostado desta conversa. Não se esqueçam de subscrever o canal e, quem sabe, fazer um like fofinho aqui no cantinho.